Vamos sentar e ir para a palavra de Deus, né? Então abra sua Bíblia em João, capítulo 2, onde nós estamos meditando, né? João 2, e nós vamos ler versículo 23 até o 25. João 2, 23 a 25. Vou ler. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Então, queridos, para mim ter uma visão clara sobre a obra da cruz, compreender o que é a graça de Deus, entender o sacrifício perfeito que Cristo realizou por nós na cruz do Calvário, para mim ter uma clareza que o homem não é salvo por obras, por coisas que ele faz. Porque na mentalidade da maior parte do povo de Deus, parece que ele é salvo pelo seu esforço, pelo seu sacrifício, por quantas vezes veio na igreja. Tem até pregadores que dizem que se a pessoa não der o dízimo, ela perde a salvação, como se a pessoa fosse salva porque ela se mantém dando dízimo da igreja. Mas para que eu tenha uma visão clara de que a graça de Deus, o homem não é salvo por obras nenhuma, eu tenho que compreender o que é a natureza humana, o que é o homem caído. O que é essa natureza? O que é esse homem caído no pecado, estragado, corrompido, destruído, destituído da glória de Deus? Então, na semana passada nós falamos sobre isso e hoje nós vamos dar continuidade àquilo que falamos a semana passada. Então, vamos rapidamente a Gênesis capítulo 2, né? Tudo começou ali, Gênesis capítulo 2. Vou recapitular isso. Versículos 16 e 17. E depois no capítulo 3, versículo 6. Então, Gênesis 2, Deus havia feito a nossa terra, dado para o homem administrar. Ele deu este mandamento, versículo 16 e 17. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Capítulo 3, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Continuando. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus o homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, porque estavas nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estava nu? Comeste a árvore que ordenara não comestes? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu e eu comi. Até aí. Então Deus havia dito que se eles comessem do fruto, eles morreriam. Eles comeram, mas continuaram vivos. Então eu tenho que encurtar um pouquinho, que eu já expliquei isso a semana passada. Então aonde é que eles morreram? Eles morreram no espírito, morreram por dentro. Um grande vazio brotou dentro do coração do homem. O homem foi destruído no seu espírito. O homem, como já explicamos, tem três partes: espírito, alma e corpo.
Com o espírito ele conhece o mundo sobrenatural de Deus. Entra em contato com o mundo invisível. Com a sua alma ele tem a consciência de que ele existe. Ele tem mente, vontade e emoções. É o seu HD onde tudo é memorizado, armazenado, o seu conhecimento. E o corpo tem 5 sentidos: visão, audição, olfato, paladar e tato. São sentidos que com o corpo ele vai conhecer o mundo material e vão lhe trazer informações para a alma. Então quando o homem comeu do fruto, ele morreu no espírito. Aquela imagem e semelhança de Deus foi destruída no espírito do homem. A morte vem de dentro para fora. Então o homem morreu no espírito e a alma do homem. E o mundo emocional do homem, o mundo mental foi totalmente destruído. O homem passou a ter um mundo emocional destruído. Você pode ver que o maior problema das pessoas são as coisas que elas sentem. As coisas que estão na cabeça dela. A alma do homem foi destruída com esta morte. Nós vamos ver mais para frente que a mente do homem se tornou entenebrecida. Então, o homem morreu de dentro para fora. A sua alma foi destruída, ele passou a ter um mundo emocional destruído. Um mundo mental escravizado, destruído. Então você vê que as pessoas enfrentam um mundo de emoções, de conflitos interiores. As maiores prisões estão na alma das pessoas, naquilo que elas sentem. E o corpo? O corpo também foi destruído, a morte está neste corpo. A Bíblia diz que, lá em Romanos, que este é o corpo da morte, o corpo da humilhação. A morte está nele, então a criança nasce, cresce, desenvolve, começa a decrescer e vai morrer. Por isso que a morte existe. A morte está nesse corpo. Você atinge o clímax da sua juventude, da sua força. Depois você começa a envelhecer, você começa a se desfigurar, o seu rosto vai mudando, vai enrugando, o seu corpo vai enfraquecendo. E qual a consequência? A consequência é que você vai morrer. Todos nós vamos morrer. Então eles comeram do fruto, morreram lá por dentro, mas continuaram vivos. Então, você tem que entender que o homem é estragado, ele se tornou estragado, depravado, corrompido. A disposição do coração do homem se tornou uma coisa totalmente contaminada, destruída, pervertida. Vamos ler alguns textos, né? Nós já estamos em Gênesis, vamos para Gênesis 6 para ver ali. A corrupção do gênero humano, Gênesis 6. Vamos ler desde o versículo 1. E como se foram multiplicando os homens na terra, lhe nasceram filhas. E vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, esses foram valentes varões de renome na antiguidade. Agora olha o 5. E viu o Senhor a maldade do coração do homem, que se havia multiplicado na terra. E viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Versículo 11. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Olha lá. Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque todo ser vivente, presta atenção, todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Até aí. Então, logo no comecinho, no capítulo 6, o que Deus fala? Olha o versículo 5. Viu o Senhor a maldade do homem, se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal. Continuamente mal o quê? Todo desígnio do coração do homem. Então lá dentro, quando ele fala coração, ele fala aquele estado interior, aquilo que a alma se tornou, aquela coisa destrutiva que aconteceu dentro do homem. Então ele fala que o desígnio do coração do homem,
O que é o desígnio? Aquilo que o homem sente, se expressa de dentro para fora. As emoções que o homem tem, as coisas que se passam na mente dele, isso é o desígnio do seu coração. Então passou a ser o quê? Uma coisa continuamente má. Então nós temos que entender que essa natureza humana, essa natureza terrena, tem algo nela que é continuamente mal. Que ela é voltada para se corromper, voltada para praticar coisa errada. O mundo emocional dela é um mundo estranho, um mundo doente, que ela sente coisas contra ela mesma. O mundo mental, um dos maiores problemas está na cabeça da pessoa, o que ela pensa. E ela não consegue controlar aqueles pensamentos negativos. Olha a nossa mente ela é mais negativa e destrutiva do que qualquer outra coisa. Se você for avaliar o que se passa na sua mente, o que se passa nela é mais coisa do medo, do mal, da destruição, do que coisa positiva. Nesse exato momento que estou te falando, existem milhões de pessoas com fortalezas na mente, com coisas de doença, com pensamentos psicossomáticos, porque é assim por dentro. Então Deus está dizendo que continuamente mal, esse desígnio, essa coisa que vem de dentro do coração do homem para fora. Então eu tenho que entender, para mim perceber que eu sou salvo pela graça, porque o homem, ele acha que ele é um pouquinho bom. Olha, você pode pegar uma pessoa que fez 4, 5 faculdades, que tem muito dinheiro, que é bem sucedida na vida, que tem uma família maravilhosa, né? E a gente vai dizer, essa pessoa é uma pessoa boa, mas lá na natureza dela, existe essa coisa chamada pecado, continuamente para o mal. Se você olhar para você mesmo, seja sincero, olha como você é estranho, olha como nós somos estranhos. Nós pensamos tanta coisa estranha que a gente não conta para ninguém. A gente tem uns instintos estranhos que a gente vive camuflado e não conta para ninguém. Existe cada cobiça dentro do coração, do nosso coração, que a gente não conta para ninguém. As pessoas não nos conhecem por dentro, lá como realmente nós somos. Nós temos alguma coisa aparentemente boa que vem do lado de fora, mas lá dentro de nós existe tanta coisa estranha. Se a gente pudesse ver a alma da pessoa, a mente dela, o mundo emocional, o que ela é por dentro, nós iríamos ficar estarrecidos, né? Eu dei esse exemplo a semana passada. Imagine que se faça um boneco, né? Esses dias apareceu lá que fizeram uma estátua do Cristiano Ronaldo, sim ou não? Né? Vocês viram isso não? Né? Apareceu lá a cara dele, né? O Cristiano Ronaldo bonitão, né? Só para você ter um exemplo. Imagine que se fizesse uma estátua de cera do Cristiano Ronaldo, perfeitinha como ele. E pusesse acendesse várias chamas em volta. O que aconteceria com a cera? Com o boneco de cera, ele ia começar a derreter, né? Porque a cera não consegue permanecer diante do calor. Então imagine a mão dele se entortando, a cara dele escorrendo, deformando, a cabeça ficando torta, as pernas se entortando. Não ficaria um monstro? É assim a alma do homem, é assim que nós somos por dentro. Às vezes a pessoa é bonita exteriormente, mas lá dentro tem uma alma monstruosa, deformada, doente nas suas emoções, uma mente distorcida. Vocês estão entendendo isso ou não? Geralmente vão falar assim, é o diabo. Não, não é o diabo. O que leva uma pessoa a pegar um revólver, tomar um celular de uma moça, a moça não quer dar, e dar um tiro no meio da testa dela? Vamos falar assim, não, é problema social, essa pessoa veio da favela, mas é o que ele é por dentro. É um monstro que está ali por dentro. Vamos falar assim, é o demônio. Primeira coisa que vamos falar é o diabo. Não, é a natureza humana. É a natureza humana. Tem uns que nascem com potencial para violência na alma dele, está dentro dele. Tem outros que nascem com potencial para o medo destrutivo, está dentro dele. Eu preciso conhecer isso. Tem outros que têm um potencial, sei lá, para autocomiseração, está dentro dele isso. E ele tem que enfrentar isso. Então o que é o pecado?
Geralmente a gente pensa assim, o pecado é cometer um errinho do lado de fora. Não, nós somos essa coisa por dentro, nós produzimos esse erro do lado de fora. Continuamente mal, uma coisa continuamente má que a nossa carne produz. Quer ver? Vamos ler outro texto que nós já lemos, lá de Jeremias capítulo 17, está bem ali. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, vai chegar ali, ó. Jeremias capítulo 17, tem um versículo ali, versículo 9. Porque eu preciso me conhecer. Se eu não me conhecer, se eu não souber que eu tenho um espírito, uma alma e um corpo, se eu não souber que eu estou preso a uma natureza terrena, enganosa, defeituosa, que quer me levar para fazer um montão de coisa errada, se eu não entender que eu sou corrompido na minha natureza, fica difícil entender a graça de Deus. Então, qual é o texto que nós lemos? Jesus não se confiava a eles porque conhecia o que era a natureza humana. Então, Jeremias 17, 9, olha lá. Enganoso é o coração. Quando ele fala coração, é o estado interior do homem, envolvendo a mente dele. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas. E desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos. Isto é, para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então, o que ele está dizendo? Enganoso é o coração e desesperadamente corrupto. Então, olha quanta traição, olha os nossos governantes, o que fizeram com o país. Coração continuamente mal, roubaram a nação inteira. Exploraram a nação inteira. Olha o governador do Rio de Janeiro, o que fez? Acabou com o Estado. Não vai falar assim ao diabo, o espírito devorador. Não, a natureza dele, ele não levou em consideração nada da população, as carências, as necessidades. Ele só pensou nele, no dinheiro, e a esposa. Olha, vocês estão entendendo como é o coração do homem? Sim ou não? Não adianta culpar o diabo em tudo. O diabo tem uma parcela, mas o homem é assim. Agora eu vou fazer uma pergunta para você. E se você estivesse lá? E se eu fosse lá um senador, vai? E aí chegasse para mim, ó, eu vou passar uns 300 milhões para tua conta. Se ponha no lugar. Aí você pensaria assim, olha, resolvi o problema dos meus netos e de todo mundo. Vou mandar lá para... Não é? Será que a gente não faria a mesma coisa? A gente fala que não porque não apareceu. Vocês estão entendendo? Quantos pastores e bispos foram eleitos? Não, nós vamos ser eleitos. Eles falaram isso nas suas igrejas. Porque nós vamos mudar o Brasil, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós vamos estar lá para voltar a favor do povo, não é? Tem uma igreja grande aí que foi vários lá. Olha o nome deles onde estão agora. Outros foram até presos. Mas quando eles chegaram lá com essa boa intenção, foram corrompidos. Por quê? A natureza deles. Aquela boa intenção foi deixada de lado e eles foram corrompidos. É a natureza do ser humano. Então eu preciso conhecer isso. Esse evangelho de só receba coisa boa, você vai prosperar, você vai ganhar dinheiro, vai ser tudo bom. Isso é falso, isso não é o evangelho. Então, vamos agora lá para o Novo Testamento. Vamos lá, Mateus capítulo 15. Vamos ler. Vamos fazer uma boa leitura. Aqui a gente tem que folhear muito a Bíblia e ler bastante. Mateus capítulo 15, a tradição dos anciãos. Vou ler para você. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas. Vieram lá os religiosos e perguntaram: Por que transgride os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Olha a religiosidade, olha a preocupação deles. A preocupação deles é que eles tinham uma tradição religiosa. Qual é?
que eles tinham que lavar as mãos antes de comer. Eles não estão preocupados com Deus, eles estão preocupados em manter uma tradição. Vou lavar as mãos antes de comer. Então eles vêm questionar Jesus. Olha, por que na tradição dos anciãos nós temos que lavar as mãos antes de comer? E os teus discípulos estão transgredindo. Olha como eles são pecadores. Eles não estão lavando as mãos antes de comer. Olha a religião que faz da pessoa. Continuando. Versículo 3. Ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou. Aí ele vai citar um mandamento. Honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e a sua mãe, seja punido de morte. Então, aqui, lá na lei, aquele que amaldiçoasse seu pai e sua mãe, ia ser apedrejado, punido de morte. Olha a lei como era severa. Na lei tinha pena de morte. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, eu vou ofertar ao Senhor, pai e mãe, aquilo que vocês poderiam aproveitar de mim, eu vou dar para o Senhor, é oferta para o Senhor. Então não vou dar para vocês o que vocês poderiam aproveitar de mim. Então vou ler de novo. Mas vós dizeis, se alguém disser a seu pai e a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais honrará seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Então presta atenção, queridos. Eu não posso invalidar a palavra de Deus por causa da minha pregação, da minha tradição. Se a palavra de Deus diz X é X, Y é Y, eu não posso mudar o culto, eu não posso ficar ensinando coisas que não estão escritas na palavra de Deus, porque acostumei a fazer assim, porque é tradição da igreja. Por isso eu quero que você olhe, tudo que você faz está de acordo com a Bíblia, ou você está fazendo coisas que a igreja costumou fazer, mas não está escrito, nem Jesus fez, nem os discípulos fizeram, não interessa. Então quanta coisa está se invalidando da palavra de Deus hoje, por causa da tradição, do falso ensino, do costume da igreja. Quantas coisas. Só você ligar de sábado a televisão para ver. Continuando. Versículo 6, vou ler de novo. Esse jamais honrará seu pai e sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas. Olha como Jesus era duro com os religiosos. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo, esse povo honra-me com os lábios, mas lá dentro seu coração está longe de mim. Em vão me adoram ensinando doutrinas que são preceitos de homens. E tendo convocado a multidão, lhes disse, ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que contamina o homem, e sim o que sai da boca. Isso sim contamina o homem. Então, aproximando-se dele, os discípulos disseram, sabes que os fariseus, ouvindo a tua palavra, se escandalizaram. Ele, porém, respondeu, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Deixai-os, são cegos guias de cegos. Ora, se um cego guiar outro cego, ambos cairão no barranco. Então lhe disse Pedro, explica-nos a parábola. Jesus, porém, disse, também vós não entendeis ainda? Não compreendeis que tudo que entra pela boca desce para o ventre e depois é lançado em lugar escuso? Mas o que sai da boca vem do coração. Olha o que contamina o homem. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que contamina o homem. Agora ele vai descrever o que vem, o que é que está dentro do homem, que vem lá de dentro do coração do homem. Olha lá. Porque do coração procede olha lá, os maus desígnios, os homicídios, os adultérios do coração, lá de dentro. A prostituição, os furtos, falsos testemunhos, as mentiras, blasfêmias. Ora, são essas coisas que contaminam o homem. Não o comer sem lavar as mãos, não o comer sem lavar as mãos, não o contamina. O que contamina o homem? Olha o que vem de lá de dentro, olha o que o homem se tornou por dentro. Ó. Os maus, o que é os maus desígnios? É você inspirar-se por vamos supor um pastor com mau desígnio. Ele está precisando de um dinheiro, então ele cria na cabeça dele, bom, vou chegar para as pessoas hoje, eu vou falar para elas darem tudo que tem,
fazer um sacrifício ao mau desígnio. Ele não está contando, tem uma causa escondida que só ele sabe. Ou então ele com a cúpula da igreja, com o bispo lá, se reuniram, precisamos de tanto, o que a gente vai fazer? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar aqui uma campanha, vamos aqui encher um montão de garrafinha, a gente vai falar que é a água do Rio Jordão, e vamos fazer uma grande campanha, e levar o povo a acreditar que essa garrafinha e tal, que se ela der essa oferta, então se a gente conseguir 1000 pessoas que façam isso, olha, está resolvido o problema. Olha os maus desígnios, vocês estão entendendo ou não? Ele não está preocupado em falar de Jesus, falar a verdade, levar a pessoa a crer e deixar nas mãos de Deus o problema financeiro. Ser sincero. Então, o mau desígnio é isso, você cria uma situação aparentemente espiritual, você tem uma segunda intenção lá dentro. Você quer que aquelas pessoas façam aquilo e tenham uma boa impressão do que você está fazendo. Então você vem com esse mau desígnio e cria uma coisa, um cenário, uma novelinha no púlpito. E você vai levar muita gente a fazer o que você quer, em nome de Deus. Vocês estão entendendo ou não? E você vai alcançar aquilo, ó, o mau desígnio. Estou falando isso em questão de igreja. É o que mais você vê. Então presta atenção. Nós não podemos ter essa coisa, ainda que traga uma certa vantagem. Pastor, mas sabe o que acontece? Se esse mau desígnio eu criar uma situação assim, eu vou ganhar muito dinheiro, pastor. Então ganha. Mas foi o mau desígnio. Vocês estão entendendo o que é isso ou não? Sim ou não? Então, o que Deus quer de cada um de nós? Sinceridade aqui dentro. Não se usar da palavra de Deus de nada para querer se valer e ter vantagem. Não tem lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Na igreja não existe isso. Então olha lá os maus desígnios, os homicídios. O que você vê hoje? Um monte de homicídio todo dia. Os adultérios. Não é? O que está no coração do homem? O homem tem a mulher. É casado, mas tem uma natureza que quer olhar para as outras mulheres. Se o homem é saudável, ele vai fazer isso. Sim ou não? Homens, olhem para mim, eu conheço vocês. Ele tem a esposa dele, declara amor para a esposa dele, mas tem uma coisa lá dentro da carne dele, que ele olha para outras mulheres e tem desejo. Pastor, precisa falar essas coisas. Está na natureza humana. Todo homem saudável é uma guerra para se manter fiel. Sim ou não? É verdade. E as mulheres também. As mulheres também têm um pouquinho disso. Então, de onde vem isso? Lá de dentro, da natureza humana. Daquele coração corrompido. Vocês estão entendendo o que é ser pecador? O homem foi destruído, está contaminado, está depravado, e vem de dentro. Eu preciso conhecer isso, porque senão eu vou para uma igreja e o marido está sendo tentado e vai falar: pastor, eu amo minha esposa, mas fiquei tentado a olhar para outra mulher. Sabe o que ele vai falar para ele? É um demônio. Primeiro, ele não vai falar nada da natureza humana. Ele vai falar que tem um espírito, aí ele vai de sexta-feira pôr a mão para sair o espírito da prostituição. Ele não conhece o que é natureza humana. Ele vai achar que é demônio. Aí o jovem começa a namorar. Estão na igreja, fazem parte do louvor, cantam. Primeiro momento que ficou sozinho, já vão se beijar, transar. É um demônio. Não é um demônio. Ó. Prostituição está na natureza humana. Vocês estão entendendo isso ou não? Olha que o homem se tornou, tem um programa para o mal na nossa carne, para fazer coisa errada. A criancinha nasceu, é bonitinha, já falo isso sempre, mas a víborazinha está lá. Daqui a pouco ela começa a fazer chantagem, chorar que ela quer colo, e instantaneamente. Aí a mãe não dá colo, ela é a víbora. Acorda todo mundo, é um tormento, né? Aí quando vai no colo, aí vai pôr no berço, abre meio olho,
Se o casal é novo, vai apanhar, né? Aí daqui a pouco ela está andando, derrubou tudo, quebrou tudo. Vem aqui, filha, você fez isso errado. Não, não fui. Quem ensinou ela a mentir? Ninguém ensinou. Já é mentirosa desde criança. De onde vem a mentira? Vocês estão entendendo a natureza humana? Todos nós somos assim. Continuando. Os adultérios, a prostituição, os furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. Aí Jesus fala, são essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar a mão não contamina. Vamos ver esse texto lá em Marcos 7. Vamos lá, Marcos já é o próximo. Marcos 7, versículo 20. Jesus aumenta, aqui Marcos aumenta a lista aqui, ó. Marcos 7, 20. E dizia, olha lá, abra aí para você ler comigo. E dizia, o que sai do homem, isso que é o que o contamina. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem o quê? Olha lá, os maus desígnios. Os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, olha lá, as malícias, né? Ser malicioso. O dolo, o que é o dolo? Eu vou prejudicar, eu vou ter vantagem, mas vou prejudicar o meu próximo, prejudicar terceiros. O dolo, né? A lascívia, olha lá, a lascívia. A inveja, a blasfêmia, né? A soberba, a loucura. Ora, são esses males que vêm de dentro e contaminam o homem. Então o homem pecou, Deus disse para ele, você vai morrer. O homem morreu, continuou vivo, mas ele morreu, aquela imagem e semelhança que ele tinha de Deus no espírito, morreu. O espírito do homem morreu. A morte vem de dentro para fora. A alma do homem, mente, vontade, emoções foi destruída. O homem se tornou um monstro ali dentro, na sua alma. E o corpo se chamou, a morte veio e se instalou no corpo. Você vai envelhecendo e todos morrem, por isso que morre. Nós todos vamos morrer. É desagradável falar isso? Eu não gosto de falar isso. Mas esse corpo, lembra quando você era bonitinho, com 12, 13 anos, aquela pele lisinha, aí chegou nos 20, 18, aí não via a hora de fazer 21 para o pai e a mãe deixar. Bom, no meu tempo o pai e a mãe não deixavam, agora com 10 anos já vai embora, passa a noite toda fora e não volta, né? Lembra? Daqui você chegou no teu auge, agora você está que nem eu, vou fazer 60 esse ano. Começa a enrugar aqui, enrugar ali, dói aqui, dói ali, é uma dor aqui, né? Aí você olha assim no espelho, o boneco está derretendo. Se não cuidou dos dentes, é implante na certa. Hã? E toda aquela beleza enrugou tudo, né? Aí você vê... Aí você vê aquelas que faziam novela na Globo, vou brincar. Eram bonitas, lindas, né? Quando eu era criança eu assistia. Aí você olha agora, olha a mão, parece um pé de peru. Eu tô rindo porque é assim mesmo, né? Aquelas belezas, né? Aquelas mulheres bonitas, você olha agora, estão tudo tortinha, veinha, ainda estão tentando se esticar aqui. Né? Olha, quer ver como é a coisa na mão, não dá para fazer cirurgia. Olha para a mão, aí você olha lá, é o pezinho de peru. E não adianta. Vai chegar nos 70, vão se tratar, mas uma hora, vou brincar com você, vem aquela coisa preta com a foice, né? Eu falo assim brincando, mas Deus não criou o homem para morrer, para ser destruído, meu irmão. Ele criou o homem para a eternidade. Você tem que, né? Você pensa que Deus tem prazer em ver esse mundo corrompido, criança morrendo? Isso desagrada o coração de Deus. Deus não gosta disso. Mas isso é assim. É o que o homem se tornou. Então não se iluda com você. Seja honesto e bom em tudo que você puder. Né? O que o crente tem que fazer? Tem que ser correto. O que é a boa obra que nós temos que praticar? Não é odiar ninguém, fazer mal para ninguém, explorar ninguém, enganar ninguém, respeitar as pessoas. Né? Respeitar os mais velhos na família. Os mais velhos não às vezes trabalham na família, mas tem que haver isso, os filhos respeitarem os pais, né? Tem que ser bom.
Porém, essa sua natureza vai te acompanhar. Vai te acompanhar. Agora presta atenção. Tiago disse: fonte de água amarga não pode produzir água doce. Pode? Não pode. Então a melhor obra que eu possa fazer, presta atenção, eu estou aqui, estou diante de Deus. Deus é perfeito. A melhor obra que eu possa fazer, a melhor obra, quando eu vou apresentar diante de Deus, ela procede de um ser defeituoso, contaminado, um ser atrapalhado. E a minha melhor obra, à vista de Deus, é uma coisa toda defeituosa ainda. Manchada por esse homem da carne que eu sou. Até o nosso amor para com Deus é um amor defeituoso. Um amor cheio de falha. Porque às vezes a gente troca por um problema, a gente troca a Deus pela solução da necessidade. Olha, você fala que ama a Deus, eu também falo, mas olha como o nosso amor é defeituoso para com Ele. Sim ou não? Então o melhor que eu possa produzir quando chega diante de Deus é uma coisa manchada, defeituosa. Qual obra que eu posso fazer para ser salvo diante de Deus? Não existe uma. Por isso que Deus se transformou num homem, assumiu um corpo humano, veio assumir uma natureza humana, mas ele não tinha pecado. Ele não herdou essa natureza de Adão. A genética dele era uma genética de Deus, santa, de Deus. Jesus não tinha uma natureza caída como nós, por isso que ele é o Cordeiro santo, puro, sem defeito. Então ele vem nascer nesse mundo para representar todos nós, para chegar diante do Pai e se oferecer como sacrifício perfeito, e ele vai tomar na cruz a culpa de todos nós. Esse defeito de todos nós, essa coisa enganosa da nossa natureza humana que é contra Deus, que é inimiga de Deus, ele vai tomar na cruz toda essa culpa, vai levar sobre si para poder pagar o preço da nossa redenção, para agora eu que sou defeituoso, acreditar nele e ser salvo eternamente da condenação eterna. Então o homem não produz nada que possa ser salvo diante de Deus. Tudo de bom que o homem faz é manchado, é defeituoso. Aos meus olhos eu posso elogiar: olha, você fez uma coisa boa, para mim está perfeita. Mas diante de Deus, a fonte de água amarga não produz água doce. Não tem como. Está bem claro isso? Por isso que o homem é salvo pela graça, é um dom de Deus. Cristo pagou o preço na cruz, agora Deus me dá de graça a salvação. Qual a diferença da nova aliança para a velha aliança? A velha aliança, tudo era por obras. Não matarás, não, e tem que fazer. Tudo era por obras, e o homem não conseguia cumprir a lei, por isso que a lei se tornou o ministério da condenação. A maior parte das pregações que você vê hoje é pregação do Velho Testamento, sempre pondo coisas que você tem que fazer. Você está sempre devendo e tem que fazer. Na nova aliança é tudo diferente. Cristo fez o que tinha que ser feito. Quando eu creio nele, no sacrifício perfeito, no sangue derramado, eu sou salvo. E ele me dá de graça tudo aquilo que eu nunca conseguiria por esforço próprio. Eu não sou salvo por obras, eu sou salvo pela fé em Jesus Cristo. Está claro isso? Então o que contamina o homem vem de dentro, meu irmão, vem de dentro. Às vezes você vê pessoas bonitas, de aparência, que cometem crimes, coisas horríveis. Você fala assim: por que essa pessoa fez isso? Não é? É a natureza, é o que ela é por dentro. É o que ela é por dentro. É o que ela é por dentro, não adianta. Continuando. Nossa, eu preciso terminar esse assunto hoje, tá? Então vamos lá, Romanos capítulo 1, Romanos 1. Vamos ver o que Paulo fala. Ler aqui bastante coisa. Desde o versículo 18. Aqui a gente lê bastante a Bíblia. Romanos 1, 18. Isso aqui fala sobre a depravação do ser humano. E vamos ler. Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens. Olha lá.
que detém a verdade pela injustiça. O que ele está dizendo? Querendo dizer que a coisa está contrária, a coisa detém a verdade pela injustiça. Então a verdade não é, e a injustiça que passa a ser verdade para o homem. Continuando. Porquanto que de Deus se pode conhecer, é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são por isso indesculpáveis. Para aí, você entendeu esse versículo 20? Ele está querendo dizer que os atributos invisíveis de Deus, o seu poder, como também a sua própria divindade, claramente são reconhecidas por meio da criação. É impossível você olhar para o sol e dizer que Deus não existe. É impossível você ver uma criança nascer e dizer que Deus não existe. É impossível você ver um pássaro cantando, bonito, colorido, e dizer que Deus não existe. Olhar as estrelas e dizer que Deus existe. A criação é testemunha, é prova da existência de Deus. Então os homens são indesculpáveis. Veja uma borboleta colorida, quem embolou tudo aquilo? Deus. Pegue uma rosa, cheira aquele perfume, quem embolou tudo isso? Quem criou uma explosão cósmica? Não, Deus. Então a natureza testemunha de que Deus existe. Vai naquele mar, uma infinidade de peixes, o mar não invade a terra, Deus estabeleceu um limite para ele chegar. Quem fez tudo isso? Deus. Continuando, versículo 21, olha lá, porquanto tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Agora ele começa a mostrar aqui, ó, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábio, tornaram-se loucos. Então o que Paulo está dizendo? Que o homem se tornou nulo no seu próprio raciocínio. E lá dentro dele o que aconteceu? O coração insensato obscureceu. As trevas, a escuridão brotou dentro do homem. Ficou tudo obscurecido dentro dele. Tudo estragado, obscurecido. Olha lá, obscurecendo-se o coração, inculcando-se por sábios, eles se tornaram o quê? Loucos. Então, aos olhos de Deus, quando Deus olha para o homem, ele vê um monte de loucos. Sabedoria humana é loucura diante de Deus. Continuando. E mudaram a glória do Deus incorruptível, em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de quadrúpede, de répteis. Por isso, olha, agora veja bem, por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pela concupiscência do seu próprio coração. Então o que Deus fez? Soltou o homem na concupiscência do seu próprio coração, naquilo que ele é por dentro. E olha no que deu. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência do seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si. Agora olha lá, ó. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira. A coisa está ao contrário, está pervertida. Adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Agora, olha lá, por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Olha aqui. Porque até as suas mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamarem mutuamente sua sensualidade, cometendo torpeza, homem com homens, e receberem em si mesmo a merecida punição do seu erro. Então, quando você vê uma mulher que quer ser homem, e ama a mulher e quer se relacionar intimamente com mulher, está aqui, ó, a concupiscência do seu próprio coração. Quando você vê um homem que quer ser mulher, quer se envolver com homens e ter relações sexuais com homens, olha aqui de onde vem, ó, a concupiscência do seu próprio coração. E o que mais você vê nos dias de hoje? Mulher com mulher, homem com homem, sim ou não?
Nós devemos amar essas pessoas, sim. Nós não amamos o pecado que elas praticam. Então, por que você vê tantos assim agora? Sempre houve, mesmo que agora está tudo emancipado. Por causa daquilo que aconteceu em Gênesis 3, aquela morte. Então, muitos, eles vêm e se tornam isso que nós estamos vendo. Está claro isso na sua mente? As mulheres deixaram seu modo natural íntimo, aderiram a um modo contrário à natureza, mulher com mulher. E os seus homens se inflamaram em sua sensualidade, cometendo torpeza. Homens com homens. E receberam em si mesmo a merecida punição. Continuando o versículo 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou, olha lá, uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça. Olha a lista, presta atenção. Eles estão entregues para praticarem coisas inconvenientes. Olha lá, cheio de toda injustiça, malícia, avareza, maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males. Olha os filhos, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo a sentença de Deus, que são passíveis de morte, que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também há provas que assim procede. Capítulo 2. Portanto, é indesculpável o homem quando julgas a quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois pratica as mesmas coisas que condenas. Você pode chegar e falar assim: aquele lá mentiu. Você também mentiu. É fácil a gente condenar as pessoas, a gente pratica as mesmas coisas. Quando a gente está nas mesmas situações que ela, a gente faz a mesma coisa. Todos estragados. Capítulo 3 de Romanos, vamos lá, capítulo 3. Vamos ler versículo 10 até o 18. Olha lá, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Olha como o homem se tornou destruído. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, olha lá, todos se extraviaram. E a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. São seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos a destruição e miséria. Desconhece o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Quero só 2 versículos aqui. 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. 12. Todos se extraviaram e a uma se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. O que Deus quer dizer? Que não há um justo sequer. Não há ninguém perfeito, não há um sequer. Não há quem busque a Deus. Então, essa natureza humana, ela não tem disposição de buscar as coisas de Deus. Ela tem disposição para se tornar religiosa, ela tem disposição para fazer um montão de coisas, mas buscar a Deus de verdade, não há um sequer. Ficaram todos estragados, todos pervertidos. Não há quem entenda, não há quem faça o bem. Todos se extraviaram e a uma se tornaram o quê? Inúteis diante de Deus. Então, você vai falar assim: pastor, mas é aquele dia que aconteceu uma coisa dentro de mim, eu busquei a Deus, encontrei Jesus. Isso aí foi obra de Deus, que você não tinha disposição para buscar a Deus. Se um dia você ouviu o Evangelho, e aconteceu uma coisa dentro de você, e você creu em Jesus Cristo, aceitou, recebeu como único e suficiente Salvador, Deus que operou isso dentro de você, teve que entrar lá dentro de você, mudar essa natureza
amarrar ela ali, truncar ela ali, para que você se voltasse para Deus e encontrasse e viesse a crer em Jesus Cristo. Pense que você que produziu a verdadeira fé, você é bonzinho, ai, eu sou bonzinho, tive uma fé em Jesus Cristo. Até a fé que você teve em Jesus Cristo não foi você que produziu. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, Efésios 2:8, é um dom de Deus, não vem de obras para que ninguém se glorie. Então, se você está crendo em Jesus Cristo hoje, de verdade, crê no Evangelho, Ele operou isso em você, é um dom de Deus, é um presente, é uma dádiva de Deus. É um chamado, é uma eleição, é uma predestinação de Deus na tua vida. Olha, hoje tem um monte de gente dentro da igreja que não é salvo. Eles vieram atrás da proposta da televisão: vem aqui que a tua vida vai mudar, você vai virar empresário, você vai sair do vermelho, vem aqui que você vai se enriquecer, vem aqui, vem aqui. Então, igrejas encheram de pessoas que estão atrás de emprego, atrás de eu quero ser curado, eu quero melhorar de vida, eu quero enriquecer, mas nunca encontraram Jesus Cristo, estão perdidos dentro da igreja. Eles não sabem nada do que é salvação, não sabem nem porque Jesus Cristo veio ao mundo. Eles só sabem assim, tomar posse da bênção, prosperar, conquistar, alcançar, dar a volta por cima. Para eles o evangelho é isso. É isso, não é o evangelho. Eles não sabem nada do evangelho. Mas aqueles que são salvos de verdade, isso é obra de Deus, é o chamado de Deus. Entende isso ou não? Então vou pular alguns versículos, vamos para Romanos 7 agora. E vamos ler desde o versículo 14, para que você entenda bem isso. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. E eu, o que eu sou? Olha a minha natureza. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então é isso que somos, carnais, presos nessa natureza caída, vendidos à escravidão do pecado. Totalmente entregue a isso. Então, um filho que não encontrou Jesus, um parente que não encontrou Jesus, as pessoas que não encontraram Jesus, não adianta falar, olha, não faz isso, não faz aquilo. Eles estão programados para fazer tudo que é errado. Você pode chegar uma pessoa, olha, os pais sofrem muito com isso. Às vezes o filho veio na igreja, ele pensa que o filho é crente, mas não é, ele não nasceu de novo, ele não é crente. Aí fala, não faz isso, não faz aquilo, mas ele faz tudo errado. E o pai e a mãe ficam, ai meu Deus, olha pelo meu filho. Não, ele não nasceu de novo, ele está preso nessa natureza, ele vai fazer tudo errado. E você fala o que é certo, ele faz tudo errado. Ele está preso nessa natureza, é o que ele é. Só quem nasceu de novo é que passa por uma mudança de dentro para fora. Se não aconteceu isso, pode vir na igreja, pode cantar, pode fazer parte do coral, pode dar oferta, não vai. Quando ele está lá fora vai fazer tudo errado, não tem por onde. Então ele diz, porque bem sabemos que a lei é espiritual, eu todavia sou carnal. Eu estou vendido para uma situação, escravidão do pecado. Olha o que Paulo fala. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Então, Paulo tinha visto Jesus Cristo, teve revelação do Evangelho, era salvo, era um apóstolo. Mas o que ele estava enfrentando? Ele está enfrentando uma batalha com a sua natureza terrena. E é assim, é como se você fosse duas pessoas, presta atenção. Se você nasceu de novo, é como se você fosse duas pessoas. Lá dentro, na tua mente e no teu coração, você quer fazer o que é certinho para Deus, você quer amá-lo, quer ser santo, não quer se irritar, não quer ficar nervoso, não quer ser tentado a nada. Lá dentro, você quer fazer tudo direitinho, mas daqui a pouco você olha, você fez tudo errado, você se irritou, brigou e não queria brigar, não queria falar o palavrão, falou. Meu Deus! Eu queria ser obediente, não fui. Você se programa assim de manhã,
Olha, hoje é 8 horas, hoje eu vou tratar todo mundo bem, vou ser amável com todo mundo, eu não vou mentir, eu não vou me irritar no trânsito, eu vou tratar bem minha esposa, eu vou tratar bem o marido, mesmo que ele largar a calça, sapato tudo jogado, eu não vou me irritar, eu vou guardar. Hoje eu vou ser santo. Aí quando dá 4 horas da tarde, você faz um balanço. Você não conseguiu, você se irritou no trânsito, se irritou com o chefe. A mulher viu a cueca do marido que ele largou lá e não guardou, se irritou com ele, né? Aí o marido foi lá no banheiro, não abaixou a tampa, a mulher quer que abaixe a tampa, se irritou com o marido. A mulher quis, e o marido também, que a minha esposa chegou lá, não tinha sal suficiente, se irritou com ela. Aí, meu Deus, eu não consegui cumprir nada de bom, eu fiz tudo errado. No trânsito eu me irritei, e tinha uma mulher dirigindo na minha frente, ela não saiu com uma pressa, eu buzinei, falei, droga, só poderia ser mulher. Aí chega, faz um balanço no fim do dia, quanta coisa errada você não conseguiu. Lá dentro você quer, mas aqui fora tem uma outra pessoa estranha. Vocês estão entendendo essa linguagem ou não? Né? Entende? E acabo fazendo tudo errado. Mas, meu Deus, aí vem a culpa. Deus, eu... Aí você vai falar assim, é o demônio. Todo mundo dizer que é o diabo. Não é você, é o diabo. Então olha que Paulo fala, versículo 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se eu faço o que detesto, a lei é boa, a lei está com a razão. A lei disse assim, não cobiçarás, e eu cobiço. A lei é verdadeira, porém eu estou totalmente errado. A lei me manda executar, pecador. Olha lá, porque se eu faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que está em mim. Olha a minha natureza, olha a natureza carnal. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, porém não consigo efetuá-lo. O que Paulo está dizendo? Ele fala assim, eu não consigo fazer o bem, então aí eu descubro que o mal está em mim, na minha carne. O mal está em mim. Eu não consigo, eu quero fazer tudo certinho, tudo direitinho. Aí ele fala no versículo 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Ora, se faço o bem que prefiro, não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faço. Como não, Paulo? Não é a tua boca que fala, não é teus braços, não é tua perna. Sim, mas olha o que ele diz. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz. E sim, olha a natureza, o pecado, essa coisa que está na minha carne, esse vírus que está no meu corpo, na minha natureza, esse mal que está em mim. Então você é aquele homem interior lá dentro, no espírito, que nasceu de novo, é esse que é você. Mas você está preso numa carcaça externa, inimiga do teu homem interior. Porque Jesus disse, porque está escrito que João disse, Jesus não confiava neles porque sabia muito bem o que era a natureza humana. Você está se descobrindo, eu preciso saber isso. Quem é você? Você é o homem interior. Vamos ver isso aqui. Dificilmente você vai ouvir isso na pregação, na televisão. Ninguém fala essas coisas, mas está aqui. Olha lá, vamos lá, segunda carta de Paulo aos Coríntios. Segunda carta de Paulo aos Coríntios. Capítulo número 4. Isso é só para quem nasceu de novo. Olha o que ele diz, ó. Versículo 16, segunda carta de Paulo aos Coríntios 4,16. Por isso não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem,
mas nas que se não veem, porque as que se veem estão sujeitas ao tempo, são temporais. E as que não se veem são eternas. Então olha o que Paulo fala, não desanimamos. E Paulo está sabendo da luta que a gente passa. Ele fala assim, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, está acontecendo simultaneamente uma coisa dentro de nós, o nosso homem interior. Então tem dois homens aí, dois homens. O homem exterior, que é isso que estamos explicando. Essa natureza caída que se corrompe, ela vai envelhecendo. Ela está programada para fazer coisa errada. Ela vai envelhecendo, ela está se corrompendo. Vocês estão entendendo ou não? Contudo, lá dentro, no nosso espírito, onde nós nascemos de novo, nós vamos falar isso a semana que vem sobre o novo nascimento. Lá dentro está acontecendo uma coisa totalmente ao contrário. O meu homem interior está se renovando, está brotando. O homem espírito está se manifestando, está crescendo, se aperfeiçoando. O de fora está morrendo, envelhecendo. Mas o nascido de novo, o espírito, o homem interior está se renovando, se tornando novo. Então é como se você tivesse duas naturezas, uma natureza espiritual que quer o bem, uma natureza carnal que quer o mal. Se na sua natureza espiritual você quer obedecer, fazer tudo certinho, amar o próximo, na sua natureza externa você se irrita e você briga e tem tendências e não ama o próximo. Lá dentro, no teu homem interior, você quer obedecer a Deus, fazer tudo certinho. Mas na sua natureza externa pecaminosa, ele quer levar você a desobediente. Então você vive a grande batalha está dentro de você, no homem interior e o homem exterior. Está entendendo a natureza humana ou não? A grande batalha não é muito com as coisas externas, porque as coisas externas trazem as tentações. Mas a grande batalha está dentro de você, são dois, um lutando contra o outro. Entende isso ou não? Se você não entender isso, vai ser difícil confiar que o homem é salvo pela graça e não por obras. Você ainda vai confiar na religiosidade, que é capaz de muita coisa, você ainda vai cair nas campanhas, essa linguagem toda que não é evangelho. Você vai cair em tudo isso. Está chovendo, vocês não estão com muita pressa não, né? Só mais 10 minutos, tá bom? Só mais 10, aguenta? Abra lá em Gálatas para você ver o conflito que existe. 1 e 2 Coríntios, Gálatas capítulo 5, olha lá. Vamos ver a batalha que a gente trava. Ele diz no versículo 16: digo, porém, andai no espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Olha lá, a carne milita, uma batalha, milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Olha a guerra que você trava dentro de você. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então, olha a carne aqui, a natureza que eu estou te ensinando. Então existe uma grande batalha, o espírito contra a carne. A nossa natureza caída, ela é contrária às coisas do espírito. Ela é contrária, então existe uma luta, a carne quer desobedecer, mas lá no espírito tem que obedecer. A carne não quer amar, quer odiar, mas lá no espírito eu quero amar. Então uma coisa lutando contra a outra. Então por isso que crente às vezes não entende isso, ele passa os momentos baixos de conflito interior, de conflito de luta, ele não se entende, é porque ele não conhece a natureza humana, não sabe isso. Continuando. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne, olha as obras da carne, o que é que a carne produz. Isso aqui não é demônio, isso aqui é essa natureza caída, a carne produz, olha lá. Ora, as obras da carne são conhecidas e são, olha lá, prostituição. Então chega um jovem, pastor, estou tentado a me prostituir com a minha namorada. O que ele vai falar? É um diabo, não vai falar isso, é o demônio da prostituição. Primeira coisa, eles puseram demônio em tudo isso aqui, mas não é. Olha lá. Prostituição é uma obra da está nessa carne. A carne produz prostituição, ela quer se prostituir. Prostituição, olha lá, impureza, lascívios, desejos lascívios. Olha a coisa ligada no espírito, olha, idolatrias, feitiçarias. O que você vê hoje?
uma igreja feiticeira. Igreja que tem banho de descarrego, sal grosso orado. Tem uma aqui na região que fez até o culto do fogo. Todo mundo acendeu vela dentro da igreja. Queria acender vela para as almas, lá na igreja das almas. E passa óleo nisso, e passa óleo naquilo, e é rosa orada, é tijolinho orado, é palitinho, é cordinha, é tijolinho, até cimento da casa própria ungido eles estão distribuindo. O que é isso aqui? Ela, feitiçaria, essa carne aqui é feiticeira. Você não lembra quando você era criança? Qualquer mãe benzendeira a gente ia lá, não ia para benzer? Não põe uma coisinha aqui na testa da criança para parar o soluço? Olha quanto feitiçozinho. Não ia? E não vinha aquela água benta. Não vinha todas essas coisas. Vocês nem lembram? A gente fala, e era vela para isso, santinho para aquilo. Nossa! É a feitiçaria da carne. Quem não, quando viu uma cigana, falava assim, o jovem, será que eu vou casar? Será que eu não vou casar? Lê minha mão, ai, tomara que vai aparecer o pão. Né? Naquele tempo falava assim, sim ou não? Não estava lá aquele, tinha um periquitinho lá, opa, vamos ver o negócio da sorte para mim. Vamos lá, tomara que saia um número aí. Vamos ver que coisa boa. Aí o homem falava assim, olha para ela, né? O periquitinho vinha, agora pega, você sai ali, dá uma furadinha. Ai, você vai ter sorte no amor, vai ser bem sucedido, vai ganhar na loteria. Parece os cultos de hoje, parece as revelações de hoje. Feitiçaria, feitiçaria. Vocês estão entendendo ou não? É a carne que produz, eu tenho que correr. Inimizade, uma briga um contra o outro. Inimizade é o que a gente mais tem. É demônio da inimizade. Não, é minha natureza mesmo. Continuando. Porfia, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebediços, glutonarias, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito, não é o meu fruto, é o fruto do Espírito, não o meu. É amor, alegria, paz, ser longânimo com as pessoas, ser benigno, ser bondoso, ser fiel, manso, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Olha como é difícil ter o fruto do Espírito, ter paciência com as pessoas, ser longânimo, ser bondoso, ser benigno, alegria, paz, né? Tem culto que a pessoa vai e sai de lá atormentada, que só falou de demônio, de macumba, de feitiço. Não tem o fruto do Espírito. Vocês estão entendendo isso, queridos? Vou terminar, tá? Tudo isso para te explicar sobre a natureza humana. João capítulo 2, vamos terminar onde nós começamos. João capítulo 2, versículo 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia todos. E não precisava de ninguém, que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o quê? O que era a natureza humana, ele mesmo sabia. Tá bom, queridos? Então vamos terminar essa palavra aqui. Na semana que vem vamos entrar no capítulo 3, sobre o novo nascimento, importantíssimo, tá bom?